Olá, muito bom dia, que este seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida. Nós queremos nessa manhã, como nosso primeiro compromisso, termos a nossa entrevista pessoal de coração com o nosso Deus. Nós queremos que o nosso Salvador leia a nossa alma, o nosso coração. É por isso que nós nos encontramos aqui. Estamos com a nossa vida aberta diante dele, mas queremos também ouvir as orientações, os conselhos do Senhor, para que a nossa vida seja alimentada diretamente por Ele e depois, então, nós tenhamos forças para o decorrer do dia de hoje viver uma vida vitoriosa no Senhor. O salmista Davi, o Salmo 75, verso 1, ele diz o seguinte: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Nós também nesse encontro queremos render graças ao Senhor. Somente Ele é digno dos nossos louvores, da nossa adoração. Nós queremos invocar diariamente o nome do Senhor. É o único nome digno da nossa adoração e nós queremos proclamar as suas maravilhas que são infinitas. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito na nossa vida, na vida dos nossos familiares e daquelas pessoas também que nós conhecemos na nossa comunidade. Mas nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 29, o verso 1. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. O capítulo 29 é uma continuação das ofertas solenes que Deus solicitou à nação de Israel. Dentro dessas ofertas solenes, Deus também pediu que a nação de Israel celebrasse festas solenes específicas que Deus mencionou como é que eles deveriam celebrar essas festas. E nessa manhã é necessário nós aqui falarmos de que o Deus que nós servimos é um Deus festivo. Um dia nós celebraremos também nas bodas do Cordeiro com Ele, vivendo com Ele por toda a eternidade. Vai ser o momento que nós nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade, e a Bíblia declara como sendo uma festa de casamento, onde o noivo se encontrará com a sua noiva e nós estaremos ao lado do nosso Deus seguros por toda a eternidade. Mas quando nós olhamos o capítulo 29 do livro de Números, nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus festivo. As festas que se davam aqui no Antigo Testamento e Deus determinou para a nação de Israel tinha alguns objetivos. Entre eles era aproximar o adorador do Criador. Deus queria que o ser humano se aproximasse dele e tivesse a oportunidade de se refrigerar espiritualmente, onde ele reconhecesse que Deus era soberano e ele precisava constantemente estar em contato com o seu Criador. Por isso que dentro das atividades do santuário, as atividades que aconteciam ali, preparavam o coração do adorador para ter esse encontro pessoal com o seu Criador. É claro que as festas que aconteciam no calendário judaico, dadas por Deus, é completamente diferente das festas que nós nos deparamos nos dias de hoje na nossa sociedade. As festas que acontecem hoje em dia são festas que nos afastam de Deus, que nos impedem de vermos a Deus como sendo o nosso Criador, que na verdade elas afloram as paixões carnais, diferente das festas judaicas. As festas judaicas faziam com que o nome do Senhor fosse honrado, o nome do Senhor fosse engrandecido, e aquele que estivesse participando daquelas cerimônias, de fato, ele estava disposto a entender que Deus é Deus e submeter a sua vontade para que Deus pudesse conduzir a sua vida. Todas essas festas apontavam para o ministério de Cristo que um dia ele viria cumprir aqui nessa terra, mas apontava também para o futuro, o momento onde nós nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre. Se nessa manhã eu falo para alguém que se sente cansado espiritualmente, se sente abatido ou vive um momento de apatia espiritual, participe de uma dessas festas. Faça com que você se refrigere no Senhor. Busque a cada dia estar em contato com Ele. Você verá que a tua vida vai ser fortalecida no Senhor. Era o que Deus de fato queria fazer com a nação de Israel. A cada pausa que se dava nestas festas, e eram festas solenes,
era uma exclusiva para adoração a Deus, o povo do Senhor saía revigorado, fortalecido para que pudesse cumprir a missão e fazer a vontade do Senhor. O capítulo 29, do verso 1 ao verso 6, aqui nós encontramos as festas das trombetas. Essas festas se davam geralmente no início do 7º mês. Posteriormente, essa festa ela foi estabelecida no início para um ano novo. Mas a festa das trombetas ela tinha alguns objetivos. Na verdade, ela preparava o coração dos adoradores para a festa do dia da expiação. Era uma preparação para que quando se desse o dia da expiação, cada adorador estivesse com o seu coração pronto, preparado para realmente ter esse encontro pessoal com o seu Criador. A festa das trombetas fazia com que o adorador estivesse em contato com o seu Criador e ele também tivesse contato com os seus semelhantes. Era a oportunidade de encontrar a comunidade e poderem conversar. E como é importante crescer nos nossos relacionamentos. E Deus já prezava com essa atitude entre o seu povo. Toda a rotina diária era suspensa. Nenhum trabalho poderia ser feito numa dessas festas solenes. Eles deveriam de fato ter um sábado no meio da semana ou no início da semana. O objetivo de fato era com que cada pessoa, cada adorador voltasse o seu coração para o seu Criador e recebesse as bênçãos divinas que Deus gostaria que o seu povo pudesse receber. A nação de Israel ofertava para Deus uma oferta queimada. Era uma expressão de gratidão, era uma expressão de reconhecimento. Quando nós presenteamos alguém, nós estamos dizendo para essa pessoa que nós a amamos. Quando nós levamos algo em especial para Deus, nós também expressamos o mais profundo sentimento que existe dentro do nosso coração. Deus se agradava disso. Deus reconhecia que o seu povo estava feliz em tê-lo como Deus, morando no meio do seu povo. E as bênçãos do Senhor caíam de uma forma sem medida sobre a nação de Israel. A festa das trombetas preparava o povo para o dia da expiação. A festa da expiação, nós sabemos que era uma das mais importantes que acontecia dentro da nação de Israel. Era um dia de jejum nacional. Era um dia para que cada pessoa pudesse olhar para o seu coração, reconhecer quão grave é o coração de um pecador e quão justo é o coração do nosso Deus. E nesse ato de reconhecimento havia uma humilhação pessoal diante do Senhor com um pedido de perdão. E nessa atitude, o sacerdote tinha nas mãos a responsabilidade de apresentar diante de Deus a confissão dos pecados de toda a nação de Israel. E era nesse período que, no ano, ele entrava no lugar santíssimo para que, pessoalmente, diante do Senhor, ele apresentasse os pecados do seu povo e pedisse o perdão de Deus. É onde acontecia a purificação do lugar santíssimo. É onde Deus pedia que um bode levasse a culpa e no deserto ele morresse sozinho, abandonado, representando o que de fato um dia vai acontecer com Satanás. No período de 1000 anos, ele ficará aqui nessa terra refletindo no mal que fez para a raça humana e depois, no final do período de 1000 anos, o próprio Deus voltará aqui a essa terra para destruí-lo eternamente pelo grande dano que ele causou aos filhos do Senhor. Mas no final do dia da expiação, havia uma satisfação no coração de cada adorador, porque ele sabia que Deus tinha aceito a sua oferta, Deus tinha ouvido o seu pedido de perdão e Deus então tinha cancelado o pecado de todo aquele que tinha se envolvido com o mal no decorrer daquele ano. Era um motivo de uma extrema felicidade. O capítulo 29 do livro de Números, do verso 12 ao verso 39, a Bíblia aqui menciona a festa dos tabernáculos. Era a festa que se dava onde a nação de Israel montava a sua tenda quando eles estavam no período da peregrinação no deserto. Cada família, cada pessoa morava na sua respectiva tenda, junto com os seus familiares. Quando eles chegaram na Terra Prometida, Deus estabeleceu a festa dos tabernáculos com o objetivo da nação de Israel não se esquecer a peregrinação que eles tiveram por um período de aproximadamente 40 anos, e agora tiveram a alegria de poder chegar na Terra Prometida. Deus queria implantar no coração daquele povo que eles reconhecessem que há um Deus soberano, que há alguém poderoso que pode conduzir as suas vidas. Viveram como peregrinos e agora tinham chegado na Terra Prometida e o coração deveria estar aberto a Deus, reconhecendo que Deus é que proporcionou todas essas bênçãos para as suas vidas.
Ao concluirmos nessa manhã o capítulo 29 do livro de Números, nós podemos entender uma coisa. Deus requeria especificamente para cada festividade uma oferta. A oferta apontava para o perdão dos pecados. A oferta apontava para que um dia o que Jesus Cristo viria fazer por cada um de nós. É o que nós não podemos nos esquecer nos dias em que nós estamos vivendo. Para que nós possamos usufruir da paz, da certeza da salvação, um preço foi pago de uma forma imensurável na cruz do Calvário. Muitas vezes a maneira como nós vivemos demonstra que nós nos esquecemos que um preço altíssimo custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário e nós perdemos a noção que para que nós possamos usufruir hoje da esperança, de fato foi necessário que na cruz do Calvário Jesus padecesse. Amigo, o que eu e você temos que fazer a cada dia é ter um coração agradecido. Vivermos uma vida consciente, crendo que é através dos méritos de Jesus Cristo que nós um dia obteremos a salvação. Que a cada dia nós possamos nos voltar para Deus nos primeiros momentos pela manhã e no final do dia com palavras de ações de louvor, de gratidão, de reconhecimento e buscando no Senhor viver uma vida fiel. Vivendo dessa forma exclusivamente para o Senhor, tenha certeza que Deus irá se agradar da nossa vida e um dia, eu e você, nós teremos a alegria de, junto com o Senhor, celebrarmos nas bodas do Cordeiro e vivermos com o nosso Deus por toda a eternidade. Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Quando nós olhamos para o cenário mundial, nós podemos ver que Deus tem dado um recado ao seu povo. Mas quando nos voltamos também para a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, os sinais indicadores de que Cristo estaria voltando aqui a essa terra, nós podemos ver que praticamente todos se cumpriram. O que de fato está faltando nesse instante é muito em breve nós vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos que o Senhor seja único e exclusivo Senhor da nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.